Som. É sério? Eu sei, isso foi quando? Foi em 2018? Olá. 2019. Ah, 2019. 2019? Foi o Valentine. Boa noite. Ah, não, teve um que eu fui também, foi dia de solteira. Foi num lugar bem longe, foi lá perto da Tamandaré, foi bem longe. Um pouquinho mais, tá bom. Peraí, volta um pouquinho. Tá bom. Peraí, um pouquinho. Aí, um pouquinho mais, isso aí. Aí. Bora lá? Boa noite a todos e a todas, tudo bem? Que satisfação em revê-los, em revê-las. Tranquilos? Vamos trabalhar, pessoas? Bora, né, nega? Tem jeito, né? Tamo junto. Nossa, amanhã eles vão mandar simulado, né? Amanhã, então, amanhã vai ter o simulado, galera. Se vocês quiserem confirmar a presença, tem que ser aqui embaixo junto com a Tomás. Ou passa para mim uma lista aí. Alguém tem interesse em vir amanhã fazer o simulado? Aí você faz o simulado de todas as outras disciplinas. Uma senhorita vai vir fazer o simulado. Não, eu vou vir fazer o simulado, já tá meu tamanho. Duas. Aí deixa com a Tomás lá embaixo, tá bom? Amanhã tem simulado dos cursos. O simulado dos cursos, todo mundo pode fazer a prova. Tem matemática, tem história, entendeu? Tem prova que você quiser fazer, mesmo se você não conseguir. Não tem crise nenhuma. A gente faz justamente para isso. Beleza? Mesmo que você passa fora, alguma coisa assim. Tá bom? Tudo bem? Trabalhar? Bora? Bora? Eu estava em população. Eu comecei a passar sobre as teorias demográficas. Primeiro eu passei a malthusiana, não foi isso? Aí nós terminamos a malthusiana? Terminamos a malthusiana. Comecei a ler a malthusiana ou não? Não, você terminou falando as soluções da malthusiana. Soluções da malthusiana. Aí nós colocamos o quê? A sujeição moral, que seria a abstinência sexual. Casamento tardio. Casamentos tardios, ele prega entre as mulheres, casamento tardio. E a guerra e a epidemia. Guerra e epidemia não é que ele prega, ele fala que se rolar, você tem menor oferta de espermatozoide no mercado. É uma forma de controle natural da coisa, tá? Em 1798, eu até falei do meu filho, né, na fila do supermercado, foi tenso, tá? Tadinho, ninguém sabe. Por enquanto, né? Eu fiquei triste porque depois dessa semana, sabe? Minha filha fez 4 anos. 4 anos. Você lembra? Eu lembro de que ela nasceu. Você lembra? Diga, ela estava dentro da sala, ela estava na sua sala. Diga que ela nasceu, eu saí correndo. Estourou a bolsa. Eu saí correndo. Um frio de rachar. Estourou a bolsa. A minha filha nasceu quase 24 horas depois. Por Deus. Tá? Sufocaço. Mas nasceu bem, 4 anos. E eu penso que ela vai crescer, sabe? Vai. E vai ter namorado. E torce pra ela não a minha igual eu. É verdade. Meu pai tem 6 filhos. 6 filhos, vocês são 6, né? Coragem. Teoria, coitado. Ele ganha bem, né? R$1.500 só de absorvente, imagina. Das teorias demográficas, nós vamos para a neomalthusiana, concorda? É essa, a neomalthusiana. A teoria neomalthusiana, ela é oriunda de quando? Ela é de 1950, pessoal, tá? É da década de 50, na verdade não é bem 1950, é iníciozinho da década de 50 ali. Mas você sempre tem que lembrar em relação ao contexto. Como que é o contexto dela? Como que ela se propõe dentro desse contexto? Ela é, senhoras e senhores, em um período que é o início da Guerra Fria. É o início da Guerra Fria, tá? A teoria neomalthusiana, ela só tem uma coisa que se assemelha à malthusiana. A teoria neomalthusiana só tem uma coisa que se assemelha. Qual é? É a preocupação com o crescimento populacional. É a preocupação com o crescimento populacional. É a única coisa que ela se assemelha. Qual é a grande preocupação aqui? Aqui a gente começa a passar
por um processo chamado de explosão demográfica. Tá? Eu vou colocar aqui de forma separada em relação à teoria, porque não tem nada a ver com a teoria. Eu vou colocar aqui como observação, até com uma cor diferente, só para você entender o que é isso. Tá? A gente tem 3 estágios do crescimento populacional. Tem 3 estágios desse crescimento populacional. O primeiro estágio é o chamado equilíbrio primitivo. O primeiro estágio é o chamado equilíbrio primitivo. Esse é o primeiro estágio. O primeiro estágio é chamado equilíbrio primitivo. O que isso significa? Significa que nesse primeiro estágio, a taxa de natalidade é muito alta, mas a taxa de mortalidade é tão alta quanto. Existe um equilíbrio. A mesma quantidade de pessoas que nascem é quase a mesma que morrem. Entendeu? É quase a mesma que morrem. Professor, mais ou menos quando? Galera, isso daqui é anterior à primeira revolução, à Primeira Guerra Mundial. É anterior a ela. Nasce muito e morre muito. Poucos conseguem chegar à fase idosa, por isso que é chamado de equilíbrio primitivo. A segunda fase é a fase da chamada explosão demográfica. Essa explosão demográfica se deve a quê? Se deve a uma taxa de natalidade que ainda continua muito alta, mas uma sensível queda da mortalidade. Eu vou fechar aqui a transmissão. Beleza? Tudo bem? Deixa aberto. Deixa aberto. Não. Você que diz, você que manda. Por mim é diferente. Não, eu estou falando cada condição, gente. Deixa aberto, deixa fechar. Vamos deixar assim, então. Tá bom? E eu e vocês. Pronto. A taxa da explosão demográfica, a natalidade é muito alta e a mortalidade cai assustadoramente. O que derruba a mortalidade? O que derruba? Saneamento básico? Hã? Saneamento básico? Saneamento básico? 2 coisas. A primeira você falou. A primeira delas é água tratada e esgoto tratado. Saneamento básico. Tá? Saneamento básico. Ele começa a chegar lentamente, mas chega. São 2 coisas que derrubam a mortalidade. A primeira delas é o saneamento básico. A outra, sabe qual que é? Ela já existia, ela é anterior a esse processo. Mas a difusão da penicilina começa a atingir vários lugares. A difusão da penicilina. Tá? Tudo bem? Antibiótico. Começa a atingir vários lugares. Traduzindo é isso. Aí isso faz o quê? Isso derruba a mortalidade. Um cara que morria com 30, 35 anos de idade, ele vai chegar aos 70. Até mais ou menos ali por volta de 1948, 49, a população ainda tinha passado pelo flagelo da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial morreram muitos homens, entendeu? Logo após o final da Segunda Guerra Mundial veio o tal do Baby Boom. Já ouviram falar do Baby Boom? O que é o Baby Boom? Mulheres que perderam filhos na guerra, que perderam maridos, acabam constituindo novas famílias. E essas novas famílias exigem o nascimento de novas crianças. Por isso é chamado Baby Boom. Tá? Aí a população se repõe muito rapidamente? Não, vai demorar uma década e lá para começar a repor isso que foi perdido dentro da Europa. Cabe lembrar que o impacto maior é dentro da Europa. Tá? Hiroshima e Nagasaki matou muita gente? Matou muita gente, mas o impacto dentro da Europa é absurdo. Gente, a gente fala, vocês lembram Palestina e Israel? Só 6 milhões de judeus ali no Holocausto, imagina, entendeu? Então dentro da Europa o impacto é muito maior. Tá? Saneamento básico, a penicilina vai ajudar na diminuição da mortalidade. Um terceiro estágio, que já tem países que estão entrando nele, eu vou mudar de cor, por conta de que não são todos, tá? É a chamada estagnação. Estagnação. Tá? O que é estagnação? É quando a taxa de natalidade cai sensivelmente e a taxa de mortalidade continua menor ainda. Ela vai cair bastante. Aí vai estagnar, vai parar de crescer. Tudo bem? Por que a taxa de natalidade cai? É muito profundo isso daqui. O negócio falou da semana passada, urbanização. Isso. Só que vem de uma palavra macro. Qual é a palavra macro, Duda?
tem uma palavra que é macro, que explica tudo. Lembra que ele não contava com a urbanização? Urbanização. Com a urbanização, as mulheres têm menos filhos. Lembra disso? Com a urbanização, as mulheres passam a ter um maior planejamento familiar. Tudo bem? Tá claro? Cuidado com uma pegadinha do malandro aqui, tá? Quem executa planejamento familiar? É os malthusianos, os neomalthusianos, os eco-neomalthusianos ou os marxistas reformistas? Complicado, né? O planejamento familiar vai chegar com esses caras aqui. Aqui duas coisas você tem que entender. O mundo está passando pela chamada explosão demográfica e isso daqui faz com que exija-se, vai ter como exigência o chamado planejamento familiar. Cuidado, hein? Aqui é uma pegadinha muito grande. Você sabe por quê? Porque a forma de contenção do número de nascimento de filhos pelos neomalthusianos é radical. É radical. E aí o cara, na hora que cai uma pergunta dessa no vestibular, cara, já, olha, eu acho que uma quase totalidade dos meus alunos já erraram isso aqui. Entendeu? Erra. Porque o que é planejamento para você? É planejamento familiar para você, Júlia? O que é planejamento? Não tem Júlia nessa sala. O que é planejamento familiar para você? Se você vai casar, você vai se planejar. Primeiro eu vou me formar, vou fazer a medicina, receber minha liberdade intelectual, profissional, financeira. Não vou ser sustentada por vagabundo nenhum, para não jogar na minha cara isso. Quem sabe depois eu constituo família e você mãe. Não sei. A Deus e tudo pertence, não é assim? Então muita gente não consegue associar o planejamento familiar aqui. O planejamento familiar aqui é radical. O planejamento familiar aqui é radical. Como assim radical, professor, o planejamento familiar? Porque é o seguinte, os neomalthusianos falam assim, galera, a população está crescendo muito, a gente está passando por um processo chamado explosão demográfica, a gente tem que introduzir um planejamento no número de filhos. Eles têm propostas. Quais são as propostas? Vou apagar lá, posso? Limitar o número de filhos, igual a China, sabe? E aí? Eles têm propostas. Tá? Não tem nada a ver com sujeição moral. Tem nada a ver. Tá? Quais são as propostas? Propostas. Pode falar. Limitar o número de filhos por mulher? Para o controle populacional. Notícia fresquinha sobre esse comentário que você fez. Nos anos 80 era a política do filho único na China. Em 2016 foi liberada a política do filho duplo. E há 2 semanas foi liberada a política do filho triplo. Tá? Hoje o chinês pode ter 3 filhos. Tá bom? Chinaiada pulando alegria. O chinês é bonzinho, né? Não é bem assim. Deixa eu ver depois por quê. Quais são as propostas para o controle? Quais são? Vamos? Esterilização em massa. Esterilização em massa. Mulherada sofreu um acidente, caiu no hospital, já faz ligadura de trombos e pronto. Sem nem saber. O Estado tinha esse poder. Entendeu? Esterilização em massa. Quem que na China? Quem que vai condenar o Estado na China? Aonde? Esterilização em massa. O que mais? E em homens, tá? Políticas de incentivo à vasectomia. Em homens. Políticas de incentivo financeiro à vasectomia. A fazerem vasectomia. Tá? Segundo, o que mais? Aborto. Aborto liberado. Liberado. Está dentro da barriga da mãe, não interessa quantos meses. Liberado. Tudo bem? Teve um momento ali nos anos 70 que a China liberou até 2 meses de nascimento. Até 2 meses de nascimento chegou a ser liberado. Em alguns casos muito específicos. De mãe ter 5, no 6º filho ser liberado. Entendeu? De acontecer isso. E o terceiro, qual é? Pena de morte.
Simples assim. Segundo o governo chinês, eles matam em torno de 800 a 1.200 pessoas por ano com pena de morte. Pelotão de fuzilamento, tá? Segundo algumas instituições internacionais que estão presentes dentro da China, de forma legalizada ao pé da letra, isso é escamoteado, na verdade, se somar todas as prefeituras que fazem e executam pessoas em pelotão de fuzilamento, esse número é de 4.500 pessoas. Segundo essas mesmas instituições, existem números que são subtraídos ali, não são falados a verdade, fala-se em 40.000 pessoas ano. Ninguém sabe o certo. Ninguém sabe o que acontece nos confins da China. 40.000 pessoas ano, tá? Ano. Porque nesse número entra, sabe o quê? Mulheres saudáveis, que às vezes são condenadas à pena de morte pelo fato, na verdade, de que acredita-se que esteja ligado ao fato de que são mulheres saudáveis que não tiveram filhos. Então isso está ligado a uma tentativa de forçar essa diminuição. Era assim. Com a política do filho triplo, isso mudou. Essa condição aqui mudou, tá? Com a política do filho triplo, essa condição mudou totalmente. Por que ela mudou essa condição? Essa condição vai mudar pelo fato de que a China assistiu há pouquíssimo tempo atrás um desequilíbrio muito grande entre a população masculina e feminina. Porque o chinês, quando tinha o primeiro filho, ele preferia ter homem. Porque é serviço braçal, e o homem se dá melhor no serviço braçal, porque biologicamente falando, o homem é mais forte que a mulher. Entendeu? Então, o segundo filho, necessariamente, se tivesse o segundo filho, isso até agora, 2016, era assim, se tivesse o segundo filho, perdia um abono salarial. Olha o que a China fazia. Tinha o primeiro filho, você tinha um abono salarial. Tinha o segundo filho, você perdia o abono salarial. Entendeu? Como se fosse um 13º no final do ano. O governo pagava para as famílias que tinham somente um filho. Aí no segundo filho você perdia o abono. No terceiro filho você já pagava imposto. No quarto filho o imposto era muito alto. No quinto filho obrigatoriamente era aborto. Isso dos anos 80 até os anos 2016. No quinto filho, obrigatoriedade do aborto. Hoje ele é livre, ele não é mais obrigatório. Mas ele ainda pode ser exercido, entenderam? Então hoje você tem, a partir de 2016, a política do filho duplo, e hoje você tem a política do filho triplo. Tudo bem? Vou falar um negócio pra você, né? Até os anos 80, tinha muitos restaurantes no interior da China que se comiam fetos humanos. Entendeu? Comia esse feto, servia esse feto. Não estou brincadeira. Tá entendendo? Porque é que, assim, a gente vai ver na aula de China, eu não estou justificando nada. Mas durante a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, durante os anos 60, o chinês ele tinha obrigação, segundo o governo chinês, de produzir aço junto com plantar. Então ele não podia somente plantar quem morava na área rural, tinha que produzir aço artesanal. Era uma forma que o governo chinês impôs para a China tentar crescer economicamente. O aço chinês era uma bosta, o aço artesanal. Não deu certo esse programa, mas esse programa funcionou durante 12 anos. Em que a população chinesa, durante os anos 60, em vez de plantar comida para poder sobreviver, porque detalhe, aquilo que eles plantavam, a família quando plantava, porque houve reforma agrária com Mao Tse, aquilo que a família plantava, uma parte o governo já comia, porque uma parte o governo pegava em grãos para abastecer os grandes centros e para pagar a dívida externa perante a União Soviética. Entenderam? Tá? Uma outra parte, uma pequena parte sobrava para a família, mas a família não podia se dedicar integralmente à produção agrícola, ela tinha que produzir aço, entendeu? Obrigatoriamente, durante um período, no horário do dia, se passasse um fiscal e visse a família plantando ao invés de tentar produzir aço, a família poderia ser executada. Isso na área rural chinesa, isso quase ninguém conta, maravilha do socialismo, isso ninguém fala, entendeu? Mas isso foi imposto dessa maneira. Tinha pais e mães que tinham que amarrar os filhos aos corpos, porque se deixasse em casa, na fazenda ali, poderia ser roubado para servir de alimento. Porque a morte de pessoas nesse período da Revolução Cultural, galera, morreu uma população igual a da Argentina. Igual a da Argentina, nós estamos falando aí de alguns milhares de mortos de fome, de inanição. Porque não podia, tinha terra, mas eles não davam semente para não ficar somente em cima da produção agrícola e poder se alimentar, porque o governo precisava de uma parte desses grãos que precisava muito do aço para a China se modernizar. Entenderam?
E dentro dessa da China não se modernizar, ele impôs um monte de gente morando no campo, com a Revolução Cultural, uma galera morando no campo, o que acontece? A mulher tem pouco ou muito filho. Bum! Explodiu o número de filhos. Em 1963, a China tinha 600 milhões de habitantes. Em 1963. Morreram, fala-se, em 40 milhões de pessoas que morreram de fome, 39 milhões morreram na mão do Mao Tse Tung, de fome. Entenderam? Então essas políticas foram sendo adaptadas devido ao crescimento populacional. Por quê? Porque esse crescimento populacional gera um excedente. Só que aí, dos anos 80 para cá, com a política do filho único, as mulheres e as famílias começaram a ter um filho só e dava preferência ao filho homem. Quando chegou agora em 2015, era o país com o maior percentual de homens frente ao número de mulheres. Aí começa a desequilibrar. O homem não tem filho. A mulher não precisa do homem para ter filho. Mas o homem precisa da mulher para ter filhos. Entendeu? Então você tem um grande número de homens, menor quantidade de útero para oferecer gestação, o que acontece? Você tende em 2 gerações, você gera uma extinção, uma redução daquela população. Aí o governo em 2016 falou, não, vamos ter que aumentar. Para poder ter um homem e uma mulher. E o mercado interno diminuindo por conta dessa enorme quantidade de filhos, se esse mercado interno diminui, o que acontece? Se esse mercado interno recua muito, galera, por que você investiria na China? Será que o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo são times idiotas assim? Você imagina só, o Corinthians pega e contrata um chinês Zé Ruelo para jogar bola aqui, e no Campeonato Paulista, num derby, o chinês marca um gol, nem que seja de pênalti. O chinesinho marca um gol. Você imagina se o Corinthians pega e ganha 1% da torcida chinesa, 1%, começa a torcer para o Corinthians a comprar produtos do Corinthians. 1% de 1 bilhão e 350 milhões de habitantes, são 13 milhões e meio de habitantes. É a cidade de São Paulo inteira a mais. A torcida do Corinthians aumenta 40%, 50% assim. Entendeu? O porquê de se investir lá. Entenderam? Agora, se a população começa a dar indícios de que pode diminuir, o que pode acontecer? Você pode perder mercado. Professor, com a diminuição da população, nosso mercado pode retrair? Pode. Pode retrair. Nosso mercado pode retrair. Você montaria um McDonald's aonde? Numa cidade muito rica e chique ou numa cidade de classe média? Classe média. Classe média, o McDonald's é novidade. Num lugar chique, o McDonald's vai vender um lanche para uma pessoa rica. Na classe média, eu vou vender 10 Big Mac para 10 pessoas de classe média. Então, um país, quando ameaça diminuir a população, o que acontece? Necessariamente você começa a perder investimento. E a China já está pensando nisso. Mas em 1950, não. Tá? Ela prega isso daqui como forma de controle populacional. Eu sempre faço aqui uma curiosidade, só curiosidade. Meninas, quem defende o aborto? Quem faria e quem defende? Não me vem com essa. Ah, eu defendo, mas eu não faria. Não. Você defende e faria? Alguém? Uma? Alguém mais? Só uma menina. Surpreendente. Eu achei que teria mais. Surpreendentemente, eu achei que teria mais. Por Deus, tem gente que quer levantar o braço para a né? Ninguém, isso aqui não é Inquisição, não. Por favor. É porque a gente mora no Estado porque o negócio faria é diferente, né? Porque quando é que a gente. Porque assim, eu defendo que eu acho que é um direito da mulher, mas eu não faria. Não é fácil, não é fácil. Assim, eu acho que o próximo tem direito de escolher, mas eu não quero. Aí, ó, viu? Entendeu? Sacou? A grande maioria de vocês pensa assim. Mas eu não faria. Não é? Sim, eu não sei se eu faria, mas aí chega na hora eu. De repente você não sabe. Ou de repente você vai convicta que não faria, chega na hora você pula fora. Né? Se eu engravido agora, ou é o fundo do poço ou é o aborto, né? E aí? Aí. Você comete um crime ou não? Porque é crime. Quem tem poder, né? Pode abortar no Brasil em 3 situações. Quais são elas? Risco de morte. A mãe e o que mais? E anencefalo. São as 3 condições que você pode abortar no Brasil. Casos de estupro, a menina de 13 anos, né? Mas é bem comum. A menininha que era estuprada pelo tio e depois descobriu que o próprio avô também fazia isso. 13 não, 10 anos. E foi o maior que voar, né? 10 anos.
Pois tem que ter pena de morte nesse país, né? Aí tem que adotar isso aqui com uma situação dessa, né? E não é na cadeira elétrica, não, porque gasta muita energia, tem que ser na vela. Você acende uma vela ali e larga o carro girando embaixo. Já pensou fazer isso com uma menina de 10 anos de idade, velho? Que isso? Tá, depende disso daqui. Professor, por que controle populacional? Por que planejamento familiar ser radical pra caramba? Por quê? Eu e a mulher falamos, e aí, mãe? Vamos ter quantos filhos? Se tiver um, a gente tem um dinheiro no final do ano para fazer uma gracinha. Se tiver dois, perdeu o dinheiro. Aí ela, maridão, um só tá bom. Entendeu? A gente fez planejamento familiar, mas não do jeito que você pensou. Porque o jeito que a gente pensa hoje, qual é? É planejar mesmo, e não é só um planejamento no número de filhos. É um planejamento financeiro. Vocês podem engravidar agora, amores? Podem. Só há uma forma de não engravidar. Maltos tinha resposta. Só há uma forma. Você me desculpa. Calcinha saiu do lugar, você pode ser isso. É ou não é verdade? Vocês mesmos falaram semana passada que todos os métodos contraceptivos, todos eles são falhos. Eles não são 100%. Você pode engravidar. Tá entendendo? Mas não é esse o objetivo. Concorda? Então, o planejamento que a gente vive hoje, olha, bolsonaristas, que interessante. O planejamento que a gente vive hoje vem do mundo socialista. Professor, pois foi o Lula que trouxe. Não foi o Lula que trouxe. Mas ele vem do princípio socialista. Você já vai entender por quê. Na visão desses caras aqui, é a única forma de você conter o crescimento populacional. Qual foi o país que investiu integralmente na visão neomalthusiana? Esse país chama-se China. Por um bom momento, chama-se China. Professor, os Estados Unidos também tem pena de morte em alguns estados. O estado do Texas tem pena de morte. Mas não é para controle populacional. É para tentar inibir a violência. Que, sinceramente, pouco resultado tem. Tá? Professor, tinha expectativa de que a população da China fosse diminuir esse ano, né? Diminuiu? Não. O ritmo ainda é positivo. É positivo, mas é muito pequeno. Ele é menor do que o nosso hoje. Ele é menor do que o nosso. O governo quer, na verdade, com a política do filho triplo, continuar um estímulo ao crescimento, mas de uma forma um pouco mais controlada. Não explosiva, como já foi nos anos 60 até os anos 90. Entendeu? A forma hoje é tentar segurar um pouco. O ritmo de crescimento ainda não é negativo. Ele é positivo. Eu vou falar para você o número, talvez eu possa errar. Mas se não me falha a memória, é 0,5%, 0,6%. O ritmo de crescimento ainda é positivo. Tá? Oi? O daqui é quanto? Não entendi. O ritmo. O do crescimento brasileiro? PIB não, né? Não, PIB não. O percentual de crescimento brasileiro é de 1,07. Talvez agora, se a gente tiver, quem sabe, sai dessa novela mexicana no nosso censo, talvez, saindo do censo, vai apontar algo inferior a 1. Vai apontar algo inferior a 1. Isso não é bom. Tá? Porque com o passar da próxima geração, esse número sendo muito baixo, a gente não consegue mais repor. Porque qual é o ideal? É que se eu e ela vamos ter filhos, o ideal é que a gente tenha pelo menos 2 para repor quem oferece o espermatozoide e quem oferece o útero. Entendeu? O ideal é ter 2. Tá? Porque senão, pensa comigo em 3 gerações. Um casal, um filho, uma filha. Não é? Se une, aí vai ter um só. Então, em 3 gerações, o que era 4 está virando 1. Está entendendo? Você está caindo para 25% do que você tinha em 3 gerações. É muito rápido o decréscimo. E isso não é bom, porque afasta investimento. Porque tem investimento que ele vem por causa da massa. Eu vou te contar um investimento que talvez não venha mais para o Brasil em grande quantidade. E eu creio que a Ford deu um indício disso. Montadora de carro. Montadora de carro tende a não vir mais. Porque o país já está dando ritmo de desaceleração. Porque o ideal qual é? Gente, qual é o ideal? Sabe qual é o ideal? A gente tem muitos filhos e se separar. Esse é o ideal, porque ela vai para a casa dela, eu fico na minha casa, aí o homem geralmente acaba, né, porque a mulher acaba ficando com os filhos, 2 filhos, ela fica lá na casa dela com os melequentos, não é? Eu vou para um apartamento montar uma nova casa, eu vou ter que comprar máquina de lavar, guarda-roupa, cama, carro. Um carro não vai dar mais, a gente separou. Para e pensa, comercialmente falando, é um puta negócio isso. Entendeu? Então tem muitas indústrias, quando vem, pensam nisso. Eu comentei com vocês quando eu falei de indústria.
Muitas indústrias pensam nisso. Tá entendendo? Você tem um ganho muito real em relação a isso. Tá? Senhoras e senhores, a proposta para o controle populacional é esse daqui. Tá? Que por sua vez vai gerar quem? O planejamento familiar. Quem adotou isso na sua integralidade? China. Quem adotou isso parcialmente? Parcialmente eu vou citar 2 países aqui. Parcialmente nós vamos citar o México e a Índia. Parcialmente nós citamos esses 2. Parcialmente, tá? Aqui tem uma observação que é bem curiosa em relação a essa visão de controle populacional. Vem rápido, vem comigo. Uma visão assim bem particular. Essa visão particular aqui é de um grupo chamado Eco-Neo-Malthusiano, tá? Eco-Neo-Malthusiano. O que são os eco-neo-malthusianos? Quem são os eco-neo-malthusianos? Eco-neo-malthusiano é um cara que pensa igualzinho o neo-malthusiano. Igualzinho, sem tirar nem pôr. A forma de controle populacional é radical. Por favor, como é a forma de controle populacional proposta por Malthus em 1798? É natural. O que ele propõe é um controle natural. A proposta dos neo-malthusianos é radical. Tá? Então aqui é uma proposta radical. É uma proposta radical, por exemplo, do planejamento familiar. Não é uma proposta natural associada à educação, como a Júlia propôs. O que eu estava falando, o que eu e a Nina poderíamos fazer era através do quê? De uma imposição do Estado. O Estado faria essa imposição. Concorda comigo? O Estado ia propor, ia colocar essa imposição. Então, os eco-neo-malthusianos, eles pensam do mesmo jeito, só que com um agravante. Para ele, falta de recursos naturais. O que vai acontecer aqui é uma total falta de recursos naturais. É isso que vai acontecer. Uma total falta de recursos naturais. Para os eco-neo-malthusianos, se a gente não fizer aquilo dali, vai faltar água. Eles falam em especial água. Tá? Água e ar puro vai faltar, não vai ter para todo mundo. Entendeu? Eles não falam tanto de comida, eles falam meios de subsistência, mas em especial as citações desses caras aqui estão relacionadas sobretudo ao termo água e ar. Em especial o termo água e ar. Professor, eles não falam da sujeição moral? Não, não falam. Porque já há método contraceptivo. Se você vê alguma cena de uma mulher entregando um contraceptivo, um homem entregando um contraceptivo numa caricatura para alguém pobre com um monte de filho, qual é a visão? Neo-malthusiano. Essa é a visão. Tá? Porque com os neo-malthusianos eu já tenho método contraceptivo. Essa daqui é a resposta de um crescimento rápido e emergente ocasionado pela explosão demográfica. Tá? Eu tenho uma terceira resposta aqui, que é a marxista, reformista. Ela tem 3 nomes, tá? Você pode chamar ela simplesmente de marxista, você pode chamar ela de reformista, ou você pode chamá-la de leninista. Essa é uma visão socialista. A grande curiosidade, a gente mora num país capitalista, a gente trabalha sob o regime capitalista, a gente busca o acúmulo de capital, o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de capital, já que nós somos governados e muito pelo capital, concorda? Mas a forma da gente ter e manter um controle sobre o número de nascimentos de filho é um sistema socialista. É um sistema socialista. Quem aqui a vovó teve muito filho? Quantos filhos a vovó teve? 7. Minha bisavó teve 12. 12. A minha avó teve 12. 3? Macho. Bom,
vozinha calminha. Quantos? 5. 5. É que, não, eu errei a pergunta. É que a gente aqui tem idade para ser meu filho. Eu errei a pergunta. É bisa, porque para mim é vó, para vocês é bisa. Para você é uma geração a mais. Desculpa, o velho aqui, como eu achei que toda a idade de vocês. Uma bisa teve 12 e outra teve 10. Eu tenho muito primo. 12 e 10. Avó? Não, bisa. Bisa. Tá, quer ver outra? A bisa tá viva ainda? E o biso? Não. É. O homem morre primeiro. Sabia, meninos? Nós não. Na nossa geração e na minha não. Mas na geração do avô e do bisavô, o avô morre primeiro. Quer ver em números? Vamos testar? Sempre foi assim. Isso nunca mudou. Em todas as vezes que eu fiz a pergunta, os bisavós paternos, os avós do papai, quem é a vovó morreu primeiro. Se não morreu, nem levanta o braço. De todos, tá? Quem o biso morreu primeiro? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver o outro? Vamos ver o da vovó? O lado da mamãe? Quem os avós da mamãe? Seus bisos maternos. Quem a bisa morreu primeiro? 1, 2, 3. Quem o biso morreu primeiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Professor, mas por que o homem morre primeiro quando é mais velho lá? Porque o biso era mais velho que a vovó. Lembra? A vovó era mocinha, o teu avô já pegou e fez o que com ela? O teu trisavô que seria. Já pegou e já empurrou ela para casar. Só daqui, guria, uma boca menos para comer. Não é? Ela virou mocinha, ela já é prometida em casamento, já começa a empurrar a guria. Porque o objetivo não era educação. Você não tinha planejamento. Ao contrário, as mulheres tinham muitos filhos, e quando eu falo mulher, é porque o filho é contado por mulher, e não por casal, e não por homem. Lembra que a mulher pode ter filhos sem nós, meninos? Ela pode, ela vai no banco de esperma e pronto, engravida, sai lá grávida. E vai com quadrigêmeos aí. Né? Pode acontecer, tá? Agora, necessariamente, o que acontece? O avô era mais velho, porque ele era realmente o cara que saía da caverna. Gente, isso é pré-histórico. No meu mestrado eu tive que ler um livro sobre isso. É pré-histórico. A mulher ficava na caverna cuidando das crianças. O homem saía em grupo para caçar. É pré-histórico isso, entendeu? E quando isso mudou? Isso mudou nos anos 60 para vocês, meninas. Nos anos 60, a tal da pílula anticoncepcional muda isso. Porque a partir daquele momento você escolhe quando você vai ter filho. A revolução sexual não é o ato sexual. Não é isso. A revolução sexual é a pílula anticoncepcional. A mulher passa a escolher quando ela vai ter filho. Antes dos anos 60, quem escolhia era o homem. Eu falo na minha casa, minha avó e meu avô. A minha avó falou assim, eu quero estudar, quero trabalhar. Meu avô ia lá e pimba lá dentro. Engravidava. 9, 10 meses depois, 12 meses depois, a minha avó desmamando. Eu quero estudar, eu quero trabalhar. Minha avó, que bom, você tem que ficar. E pimba lá dentro. Engravidava lá dentro. Teve 12. Teve 12. Mas, por Deus, quando o meu avô morreu, que ele morreu primeiro, ele era mais velho, a minha avó foi estudar. Entendeu? Quando ela era antes de casar, o pai dela não deixava ela estudar, porque onde já se viu a filha dele fazer educação física mostrando o joelho. Imagina transportar meu bisavô para o dia de hoje. Tem uma parada cardíaca, velho. Primeira visão de rua que ele tem. Né? Entendeu? Era assim. Agora, olha que interessante. Qual é a visão desses caras? A visão desses caras foi a visão que a Júlia teve. O planejamento familiar. O planejamento familiar, ele vem através da concepção do acesso à educação. Criança não é bom? Criança não é bom? Dos outros, né? Dos outros é uma maravilha. Sobrinho, deve ter sobrinho, né? Sobrinho, eu te amo, titia. Titia quer estudar, sai daqui do quarto da titia. Brinca um pouquinho e volta mais. Não é, fez cocô? Toma, mano. Né? Vai tocar. Não é assim? Por que o planejamento vinha assim? Porque no marxista, reformista, leninista, qual é a proposta? A proposta é um planejamento, o
quê? Em que você crie perspectiva. Parou, olha para cá. Você crie perspectiva. Você precisa criar o quê? Você precisa, criar possibilidades. Por que uma mulher, em 2021, morando numa favela, economicamente falando, numa classe social fodida, à mercê da violência, à mercê do caos e do narcotráfico, a mulher está grávida do 4º filho? Por que pobre é tão burro assim, professor? Não é que pobre é burro. Se pobre tiver um filho, ou tiver 4, ou tiver 40, não vai mudar nada. Ele vai continuar sendo pobre. Não há perspectiva. Você precisa ter perspectiva. Você, senhorita, sabe que se você engravidar agora, vai dar merda, capitão. Vai ou não vai? Júlia Gil, você vai morrer? Não vai. Depende. Não vai morrer. Não vou. O que vai acontecer é que o professor de educação física vai ter que varar a madrugada dando aula particular. Vai. É ou não é verdade? É isso que vai acontecer. Vai atrasar a sua chance de entrar numa faculdade pública? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu tive uma aluna no Bionato chamada Ariane Mendes, nunca esqueço o nome dela. A Ariane recebeu a notícia numa semana que ela passou por medicina na UFMS. 2 dias depois ela teve outra notícia, junto com essa. O que ela fez? Teve filho. Teve filho. A mãe e o pai revezavam para levar o moleque para ir lá mamar. E ela dentro da faculdade, tô saindo, professor, tô na aula de prática, ela saía, dava de mamar, voltava para a aula. A guria se formou no filho. Você é macha pra caramba. Mas porque tinha pai e mãe, né? Sim. Querido. Sim, Não é tem? fato. Fudeu. É fato, eu concordo. Concordo plenamente com você. Eu não teria Aí você como- pensa hoje, você pensa hoje, calma, Júlia Gil, você não tá grávida. Você pensa professor, vou embora, vou chorar. Você pensa hoje, essas mães pobres que não estão na medicina, estão tentando arrumar um emprego e não tem onde deixar os filhos, porque está tudo fechado por causa da pandemia. Pensa nisso hoje. Perdão, Nina, você fala. Você lembra da Júlia Medeiros? Júlia Medeiros? Sim. A mãe dela ficou grávida do irmão mais velho dela, no meio, quando ela acabou de passar na residência. Aí a avó dela fazia a mesma coisa. Levava ele todo dia lá pra ele dar pra ela levar. Mas já foi na residência, né? Caminhão andado já, né? Entendeu? Já tava lá, né? A Ariane também recebeu notícia assim, tipo, eu falei uma semana, mas foi pouquíssimo tempo depois. Ela descobriu que estava grávida do namorado. Tá entendendo? E acontece? Acontece. Mas para você planejar, você precisa criar perspectiva, você precisa criar possibilidade, você precisa distribuir renda. Distribuição de renda. A distribuição de renda gera o que a Júlia falou aqui sobre a possibilidade. Tem Júlia nesse comentário hoje. A possibilidade de você gerar o planejamento como? Através da profissão. Porque, meninas, mal não está certo aqui. Só uma forma de você não ter filho. Desculpa, mas é verdade. Mal está certo, não está errado. Tudo bem? Você, indiretamente, a gente sabe que a possibilidade é menor de 1%, dependendo do tipo de anticoncepcional que você usa, mas existe essa possibilidade. Está entendendo? Existe, simplesmente assim. Professor, eu aborto. Não, tudo bem. Mas saiba que você está cometendo um crime. Perante a Constituição é crime. Não foi liberado. Concorda? É crime. Você pode responder criminalmente por isso. Tá? E responde, é sério, tá, galera? Não é pagar a cesta básica, não, viu? Dependendo da situação, dá até cadeia. Tá? O médico que fez a cirurgia ele também é processado e ele vai pagar por isso. Tá entendendo? Campo Grande já tem casos e casos de gente que já foi processado por conta disso. E a trola é grande, tá? Quero deixar isso bem claro. A Constituição veda aborto. Isso não entra em pauta de discussão. Sabe uma coisa? Eu penso que isso não vai ser discutido tão cedo aqui. Por mais que se faça pressão.
Talvez depois que a Argentina agora, recentemente, flexibilizou mais a lei, o Brasil talvez, quem sabe, mas sabe por que não? A bancada do legislativo brasileiro é uma bancada muito conservadora. Você tem uma quantidade muito grande de cristãos, católicos e evangélicos que são muito conservadores em relação a isso. Então nem se abre, nem se discute. Porque ela sendo conservadora, os eleitores dessa bancada são eleitores conservadores. Entendeu? E no atual momento o próprio executivo é conservador. Também. Isso é uma coisa que não vai acontecer. Está entendendo? Tão cedo no Brasil, eu penso. Tá? Você gera planejamento, não tem acordo. Entendeu a diferença dos dois planejamentos? O primeiro forçado, sendo na marra, senão você paga multa, senão você impõe-se uma série de restrições. Cuidado, hein? O neomalthusiano, o malthusiano não tem anticoncepcional. Malthusiano não tem anticoncepcional. Um monte de vestibular traz a informação que com malthus, camisinha era uma das soluções. Negativo, não tinha camisinha com malthus. Com os neomalthusianos, a solução é o quê? É a camisinha. Com os econeomalthusianos, a solução pode ser o quê? A camisinha. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Porém, eles falavam, se não desse jeito, aborto, esterilização, pena de morte, como forma de controle populacional. Tá? Lembrando que nenhum deu certo. Você sabe quanto que diminuiu a população chinesa? Quando ela começou a se tornar mais urbana. Aí a população chinesa começou a diminuir. Porque aí a mulher, de uma forma intuitiva, vai ter menos filhos. Por que a Bisa teve um monte? Por que teve 12, 10? Porque morava na área rural, precisava de muito filho para ajudar a criar na chácara, precisava de muito filho para vender ovo, para criar galinha, para cortar mato. Porque na época a prioridade qual era? Era comida, não era educação. Hoje a prioridade é a educação. Entendeu? Eu falei para vocês que minha mulher quer ter mais um filho? Minha mulher quer ter mais um filho. Se fuder. Alguém vai ter que dar mais aula. Oi? Alguém vai ter que dar mais aula. E vender mais Tá uma turma nova de geografia saindo das 3 às 4h30 da manhã. Curso intensivo. 10 meses. Curso intensivo, 10 meses. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo? Tá. Abre um subtítulo lá, definições. Abre lá um subtítulo para nós, definições. Tá bom? Ai, tem aluno que faz uma confusão aqui, velho. Uma confusão. Não pode esquecer o que um é outro aqui, Fofolete. O médico adotou como forma de tentativa de controle que a população do sul é muito pobre. Entendeu? Então, o governo mexicano não adotou oficialmente, mas fez vista grossa para aborto. Tá entendendo? Para esterilização de massa, chegou a fazer. Tá? Não chegou a propor nada de grana, mas chegou a fazer vista grossa para isso nos anos 80, porque a população de pobre simplesmente explodiu. Entendeu? Por que a menina da favela continua tendo um monte de filho? Porque não tem perspectiva. Tanto faz. Uma vez eu dei aula, faz muito tempo, eu dei aula para EJA. Entendeu? Cheguei a dar aula para EJA, ensino para jovens e adultos. Essa função sua mãe da sala? Era. Não, minha mãe era cursinho. E o do EJA é o cursinho do Estado, que eu dei aula para minha mãe. E eu estava falando com ela, assim, eu lembrei, eu estava contando para vocês, eu lembrei com ela, eu falei, nossa, vontade de socar sua cara. Agora não pode mais. Ela foi lá em casa essa semana, eu estava conversando com ela sobre isso. E eu dei aula para EJA, né? E você dá aula para gente de muita idade. Então, senhorinhas de 60 anos querendo tirar o ensino médio, sabe? Rapaz, era ele assim, você escolhe 6, 7 assuntos para dar e depois eles fazem uma prova e pronto, terminou o ensino médio. O EJA é assim, entendeu? E um dos assuntos era a população, que eu tinha que obrigatoriamente dar porque era uma proposta do MEC. E quando eu falava sobre malthusiano, neomalthusiano, econeomalthusiano, rapaz, no final da aula, todas, ai professor, eu queria ter pensado nisso quando eu era mais jovem, eu teria tido menos filhos. Todas, senhorinhas. Eu queria ter tido menos filhos porque eu poderia ter vivido mais, e não só para criança, ter vivido mais, ter estudado, sei lá. Você cria perspectiva na pessoa com uma aula. O que é a distribuição de renda?
Distribuição de renda, gente, não é pegar a nota de 100 reais e sair jogando pro povo, entendeu? É você fazer o pobre ter acesso. Como que o pobre pode ter acesso? Educação. Educação é o quê? É um cursinho? É a faculdade de medicina? De direito? Não. É um curso de padeiro. Um curso de marceneiro. Um curso de serralheiro, de secretária. De secretária. Para atender um consultório odontológico. Para ter um mínimo do mínimo. Para largar o pano de chão. Entendeu? Para atender no consultório. Eu falo para o meu empregado, falei, já algum consultório quer chamar ela. Eu falo, não quero não. Vou mexer com o povo não, vou mexer com o chão sujo. Ela fala, não, eu nasci para isso. Eu falo, tudo bem, Rosana, vai, eu vou deixar de quieto. Mas a grande maioria, porque é serviço braçal pesado, se você cria perspectiva, um curso de atendimento profissional, de vendedor, pracista, que seja, isso é educação. Você cria perspectiva e cria possibilidade. Automaticamente, sem que ela perceba, ela vai executar planejamento familiar. Quem aqui tem empregado em casa, que tem uma menina moça que engravidou recentemente? Olha lá, 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Ó, tem empregada que tem uma menina que é mocinha, novinha, já está grávida. Se duvidar é da sua idade, talvez mais nova que você. Não é? Porque tem perspectiva. Tanto faz ter um filho, não ter, tanto faz. Entendeu? No caso do Morro do Rio de Janeiro, algumas das meninas, e aí eu vou além, é até assediada pelo traficante. Quer ser esposa do traficante. Nem que seja a segunda, terceira esposa. Quer ter filho dele, porque aí o filho vai ter respaldo e poder no morro. Vai dar continuidade àquele legado. Isso existe e é Brasil, viu? É louco demais para pensar. Entendeu? Tá? Definições aqui. População. Aqui não tem jeito, fofo. Aqui tem que lembrar, tem que decorar, tá? População absoluta. O que é a população absoluta, senhoras e senhores? População absoluta, jogo rápido. O que é? É a população total. É a população total de um país ou área estudada. É a população total de um país ou de uma área estudada. Isso daqui é população absoluta. Tá? População total de um país ou de uma área estudada. População absoluta. População, segundo aqui, população relativa, ou também chamada de densidade demográfica. População relativa ou densidade demográfica. O que é isso? É a população total de um país ou área estudada, dividido pela sua extensão territorial, que é em quilômetros quadrados. É a população total de um país, de uma área estudada, dividido pela sua extensão territorial, que é em quilômetros quadrados. Tudo bem? Para saber do Brasil, o Brasil tem uma população absoluta aproximada aí dos seus hoje 212 milhões de habitantes. Tudo bem? Gente, esse número talvez, o ritmo de crescimento de 2 anos para cá deve diminuir, tá? Será? Sim. Tanta gente não começa grávida? Então, deixa eu te contar. Não sou eu, não. Começa a farejar, Não já. sou eu, não. Deu merda, capitão. Meu namorado é velho, mas eu não sou, não. Em 2019 morreu 1.050.000 pessoas no Brasil. Em 2020 morreu 1.450.000. 430.000, para ser mais exato. Aí esse ano o percentual de mortalidade continua ainda um pouco maior por conta da Covid. Então muita gente falando, tem um monte de gente que morreu que não era Covid, não sei o que, não sei o que. Verdade. Só que se você tira aqueles que são os efeitos de morte natural, o que aconteceu? Igual aconteceu um acidente agora semana passada, né? Vocês viram? Um acidente que matou um menininho, um gurizinho de 8 anos de idade. Morreu um rapaz que apresentava no outro esporte, né? Era amigo do Átila, eu sou amigo do Átila que apresenta no outro esporte. Era amigo dele e morreu um cara que estava no outro carro. Morreram 3 pessoas num único acidente, entendeu? Então, o número de acidentes, vocês viram isso aí? Então, o número de acidentes... Quem? O Jansen e o Matheus, conhece ele? O Jansen também já fez a cirurgia, tudo deu pai. Ele não sabe. Não que contaram pra ele, né? Não. Não contaram. Ele acha que o acidente foi há uns 2 meses atrás. Sério? Na tua cabeça.
Deus, eu tenho. Nossa, comoção. Então você tem esses efeitos, sabe? Mas se você olhar o número total de mortos, o número é realmente muito próximo daquele que se divulga. Talvez até um pouco maior. Entendeu? Isso de 480 mil mortos. Talvez até um pouco maior. Tenso, né? Cruzado. População relativa à densidade demográfica, o número total de habitantes de uma área dividido pela sua extensão territorial, que é 100 km². Então, não dá para fazer densidade demográfica no Vaticano. Não dá. Não dá. É que são 10 por 10. Professor, todos os países do mundo têm isso? Não, o Vaticano não tem. Tá bom? Pouquíssimas ilhotas, não tem como você mensurar isso. Não dá. Porque a extensão territorial é muito pequena. Tá bom? Singapura é outro. O maior densidade demográfica do mundo é de Mônaco. Mônaco tem uma densidade demográfica de quase 17 mil habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil tem, mas ele tem mais de 1 quilômetro quadrado, então dá para fazer. O Brasil tem 24,5 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a próxima relação de palavras aqui entra junto com isso. Você já ouviu falar, você já viu, talvez eu esteja falando aqui coisas que você já sabe, de qual salteado mais do que a minha pessoa, mas eu tenho que falar. Você tem que saber o que é populoso, você tem que saber o que é povoado. Tá? Populoso é quando a população absoluta é alta. É quando a população absoluta é alta. Povoado é quando a densidade demográfica é alta. Professor, mas como é que eu vou saber que é alta? E aí? Fudeu. Tem que comparar com alguma coisa. Tem que ser acima da média mundial. Então tem que ser acima da média mundial. Tá? Acima da média mundial. Ah, legal, bacana. Qual é a média mundial? Vamos fazer. Qual é a extensão do planeta Terra? Aí, fodeu, você está querendo demais, né? O planeta Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Beleza? Sendo que dessa extensão territorial, aproximadamente aí, 81% disso é água. Eu tiro fora. Então eu preciso saber que 29% de 510 milhões de quilômetros quadrados é a quantidade de terra. Quanto que dá, por favor? Alguém pode fazer para mim? Faz 510 por 29%. 3.500, quanto? 19%. É que eu Desculpa, tenho perdão, 19%, perdão. É 19. Quanto que vai dar? Quanto? 6 milhões, 96 milhões, 900 mil quilômetros quadrados. Dá quase 100 milhões numa média geral, tá? Você pega isso daí, 100 milhões de quilômetros quadrados, e divide pela população total do planeta, que é de 7 bilhões e meio. 7 bilhões e meio. Vou colocar número redondo para ajudar. Quanto que dá? Divide 96 milhões de quilômetros quadrados, 7 bilhões e meio, perdão. 7 bilhões e meio, divide por 96 milhões de quilômetros quadrados. Dá 67,39. 67? 77,39. A densidade demográfica, ela tem que ser maior que 77. A gente sempre fala 75 habitantes por quilômetro quadrado. Se ela for maior que 77 habitantes por quilômetro quadrado, esse país é super povoado. Tudo bem? Não precisa fazer todo esse cálculo que eu fiz, é só para a gente chegar numa média aproximada, tá? Você vê que eu arredondei quase tudo. Se for acima de 75, você já pode considerar que é um país super povoado. Entenderam? Que é a média mundial. Tudo bem? Beleza? Tá claro? Professor, mas qual é a média mundial da população absoluta? E agora? Fudeu. Não, é mais fácil ainda. Pega os 7 bilhões e meio, de habitantes e divide por 196. Quanto que dá?
7 bilhões e meio. Tá? Quanto? 3 milhões? Pega os 7 bilhões e divide por... Vai dar quanto? 3 não vai dar. Vai dar 38 milhões, não é isso? É, o número arredondado aqui é 40. Se um país tiver mais de... Presta atenção no que eu vou te falar. A gente já fez o cálculo aqui só para você saber. Se um país tiver mais de 40 milhões de habitantes, ele é populoso. Ele tem que ter mais de 40 milhões de habitantes para ser populoso. Tem que ser acima da média mundial. Entenderam? Você nunca se perguntou isso? Como é que eu sei quando ele é populoso, quando ele é povoado? E aí? E aí? Você compara com alguém? Se ele pedir para comparar com alguém, é mais fácil. Você olha esse, pronto, acabou. Às vezes ele deve fazer o cálculo sem calculadora lá na hora. Que merda, né? Vai perder tempo, mas dá para fazer, tá? Mas se ele falar, esse país é populoso? Ah, eu não sei. Eu sei do Brasil, eu sei da Rússia, eu sei dos Estados Unidos, eu sei da China, Japão, Bangladesh, Índia, que é populoso pra caralho. Esse outro eu não sei. Se ele tiver mais de 40 milhões de habitantes, ele é muito populoso. E se ele tiver mais de 75 habitantes por quilômetro quadrado, ele é muito povoado. Porque esses dois números retratam a média mundial. Tudo bem? Eu quero saber de todos aqui. Alguém não entendeu isso? Alguém ficou mais perdido que segue o tiroteio? Não? Tudo bem? Beleza? Tem que ser acima da média mundial. Pergunto-lhe: o Brasil é populoso? É. Tem 212 milhões de habitantes, não é? O Brasil é povoado?